Vamos conversar hoje a respeito do livro de Números, capítulos 13 e capítulos 14. Especificamente quanto à ordem que Deus deu a Moisés de mandar dos príncipes de cada tribo certa quantidade de pessoas para espiar a terra de Canaã. A terra de Canaã é o lugar que Deus prometeu ao povo de Israel após a saída do Egito, após o Êxodo. A história toda se desenvolve no livro de Êxodo, no livro de Números, especificamente no capítulo 13 e capítulo 14 do livro de Números. Nós vimos que no capítulo 13, então, Moisés formou grupos de israelitas para que fossem espiar a terra dos amalequitas, dos amorreus, dos jebuseus, dos heteus, que era a terra de Canaã, porque Deus tinha a promessa que daria aquela terra aos descendentes e àqueles que foram libertados da escravidão do Egito. Porém, o que sucedeu foi uma incredulidade geral. Quando esses espias retornaram à congregação, aconteceu que eles fizeram um relatório a Moisés e todo o povo do que eles tinham visto. E eles relataram que aquela terra era uma terra muito boa, que manava leite e mel, está lá no capítulo 13 de Números, versos 27. Relataram a Moisés, esse grupo que Moisés tinha enviado para espiar a terra de Canaã, chamado de espias. Eles relataram a Moisés, capítulo 13, versos 27 do livro de Números. Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Aqui nós vemos o verso 29 do capítulo 13 de Números. Esse relato minucioso, ele descreve as características do lugar que Deus havia indicado, que realmente é um lugar fértil, mas que era povoado por nações muito fortes, homens fortes e valentes. No verso 31 do capítulo 13 de Números, diz os espias à congregação: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Ou seja, houve um desestímulo, houve uma descrença em Deus, porque o grupo enviado por Moisés, integrado inclusive por Josué e Caleb, eles relataram que realmente a terra de Canaã, a terra prometida, era uma terra boa, uma terra fértil, porque manava leite e mel. Porém, havia homens de grande estatura, havia um povo fortes, que eram os amalequitas, amorreus, jebuseus, heteus, enfim, os povos descritos lá no verso 29 do capítulo 13 do livro de Números. E esse povo era descrito como um povo de grande estatura, e que eles não poderiam vencê-los. Porém, teve dois dos espias, chamado Josué e Caleb, esses dois que confiaram em Deus e que participaram da expedição, viram a mesma coisa que os demais espias de Israel, porém chegaram a uma conclusão diferente. Verso 30 do capítulo 13 do livro de Números, aparece um personagem chamado Caleb. Então Caleb, que fez calar o povo perante Moisés, e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb percebeu
que Deus poderia dar àquele povo a terra que ele prometeu. O próprio Deus havia prometido. Deus havia prometido a posse sobre a terra de Canaã. Porém, os espias não confiavam em Deus. O grupo que Moisés viu as maravilhas da terra que Deus havia prometido, mas não se sentiu capaz de tomar posse daquela terra. Não sentiram confiança em Deus, que Deus ia proporcionar que eles fossem proprietários daquela terra. Mas dois personagens, chamados Josué e Caleb, confiaram em Deus. E disseram, Caleb diz assim, fez calar o povo, dizendo, subamos e possuamos a terra porque prevalecemos. Embora tenha todo esse povo forte, esse povo de grande estatura, que esteja na posse da terra, o Senhor, eles acreditaram, Josué e Caleb acreditaram no Senhor Deus. E convocaram o povo, dizendo, pois venhamos, subamos e possuamos. E por causa disso, Deus deu a oportunidade apenas a esses dois que confiaram nele, apenas Josué e Caleb. Lá no verso 30 do capítulo 14 de Números, Deus diz assim disse para a congregação, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezaste. Ou seja, os filhos, apenas os filhos, os descendentes daquele povo que foi libertado do cativeiro egípcio, tiveram a oportunidade de conhecer a terra prometida por Deus. Porque confiaram, porque Josué e Caleb foram os únicos que confiaram em Deus, confiaram que Deus ia providenciar um meio deles tomarem aquela terra. Deus ia entregar aquela terra de Canaã na mão deles. Então, como o povo murmurou contra Deus, o povo lá no capítulo 14 de Números murmurou contra Deus, achou que não seria capaz, que Deus não daria aquela terra diante daquela fortaleza que havia, daqueles povos de grande estatura que estavam ocupando, Deus não daria, não conseguiriam tomar aquela terra. Josué e Caleb confiaram em Deus. E Deus proporcionou a esses dois que confiaram neles entrarem na terra prometida. E apenas os descendentes dos que foram libertados do Egito entraram também. O povo que saiu do Egito por não confiarem no Senhor, por murmurarem contra Deus. Porque esse povo murmurou no capítulo 14 no capítulo 14, verso 1 e 2. Diz assim, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivesse morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cair uma espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Ou seja, não confiaram em Deus, reclamaram de Deus, murmuraram contra Deus. Apenas Josué e Caleb que confiaram na providência divina. Esses tiveram a graça de entrar na terra prometida, em Canaã. Assim deve ser nós, confiar em primeiro lugar no Senhor, colocar a lei do Senhor lá em Êxodo 20, os mandamentos de Cristo, as ordens de Cristo, o ensino de Deus em primeiro lugar, obedecer de maneira inquestionável as ordens de Deus, mandamentos de Deus, confiar na providência divina, entregar nossas vidas ao Senhor, renegar o pecado, nos arrepender e pedir perdão e confiar que Deus dará salvação, dará o perdão dos pecados e dará uma vida eterna. É isso que Deus espera de nós. A nossa entrega, a nossa confiança irrestrita. Aquele povo não confiou em Deus, aquele povo, Israel lá libertado do Egito, murmuraram contra o Senhor e perderam a bênção, perderam a promessa de Deus, porque murmuraram, acharam que Deus não poderia dar para eles a libertação, não poderia dar Canaã para eles como havia prometido, porque havia uma população, havia povos estrangeiros que estavam na posse daquela terra. Aqueles que confiaram, Josué e Caleb que confiaram em Deus, esses de fato puderam tomar posse da terra prometida. Então vamos confiar no Senhor, entregar a nossa vida a Cristo, renegar o pecado, pedir perdão a Deus, nos arrepender e confiar
na sabedoria divina. Que Deus abençoe a todos e possamos orar a Deus, ler a palavra de Deus diariamente e obedecer aos mandamentos de Cristo e a lei de Deus em Êxodo 20. Que Deus abençoe e nos possamos a cada dia nos aperfeiçoar na palavra do Senhor. Deus abençoe e tenha uma ótima tarde a todos.